Na Epístola de Judas, o segundo exemplo do juízo de Deus é dos anjos que pecaram. Estes apresentam a Judas mais uma prova de que os ímpios serão também julgados no tempo devido. Entrando na esfera dos céus, e procurando estabelecer o que acontece ali, temos muito pouca informação. Contudo, de algumas referências das Escrituras, podemos entender que estas criaturas, apesar da sua posição elevada, tinham a capacidade de pecar. O seu chefe foi indubitavelmente Satanás, e ele liderou a rebelião, querendo ser semelhante ao Altíssimo. A raiz da sua queda, e da deles, foi seu orgulho. Não ficaram contentes com a sua posição, ou estado, mas deixaram-no para atingir algo mais elevado. A palavra principado, também usada em Efésios 6, verso 12, indica não somente a primeira posição deles, mas a alta dignidade desta posição. Para sugerir que eles deixaram este estado maravilhoso de glória para se tornarem companheiros das mulheres na terra, parece dar a eles a graça manifestada em Cristo, quando ele desceu à terra para ser o nosso Salvador. Não, o seu pecado não foi em descer, mas em seu desejo de subir, e por causa disto foram lançados para baixo por Deus. A sua habitação era sem dúvida o céu, onde eles viviam na luz da glória de Deus. Uma vez caídos, perderam sua liberdade e foram presos, e ao mesmo tempo perderam a luz do céu e foram confinados à escuridão. Paulo os chama de principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios 6, verso 12. Nesta prisão de trevas ficarão até o dia quando serão julgados e lançados no lago de fogo. Como todos os ímpios, eles não estão ainda no seu destino final, mas estão guardados, sem esperança de escapar, até seu fim chegar. O significado deste versículo é que, como as criaturas mais elevadas foram julgadas por causa do seu pecado, assim também os obreiros maus sofrerão seu justo castigo. É surpreendente ler as palavras: anjos, não guardaram seu estado original ao meio da revista atualizada. Eles se tornaram descontentes com a sua sorte e também com o propósito do seu Criador para eles. O seu pecado não foi por falta de inteligência, porque são sempre representados como seres inteligentes. Também não surgiu por causa de uma natureza depravada herdada, porque eram tão perfeitos como a obra de Deus. E nem foi porque receberam uma posição inferior, pois eram muito mais elevados do que o homem sobre a terra. Não podemos culpar a Deus por ter criado seres com a capacidade de pecar, pois nunca foi da sua vontade que pecassem. Contudo, tem sido seu propósito ter, ao redor de si, seres livres e responsáveis que, voluntariamente, lhe deem a glória devida ao seu nome. Mesmo nós, que somos feitos à sua imagem, nunca podemos achar companhia ou satisfação em meras máquinas. Elas nos obedecem, mas não podemos agradecer-lhes por isto, pois não são capazes de outra coisa. O que traz gozo ao coração de Deus é obediência e devoção a Ele, subindo espontaneamente dos corações dos céus. Ele achou isto, com perfeição, na pessoa do seu Filho. O livre-arbítrio somente cessa de ser uma bênção às suas criaturas quando sai do caminho certo e se rebela contra Deus. Um grande número de escritores liga este trecho com Gênesis 6, e dizem que foi quando os anjos, filhos de Deus, deixaram o céu para obter esposas dentre a descendência de Adão que deixaram a sua própria habitação. Não é fácil para alguns de nós acreditar que espíritos, sem sexo, desejariam mulheres e que deixariam o céu para gratificar a sua paixão. É necessário muita imaginação para aceitar que seres sem corpos poderiam ser perturbados com concupiscências carnais. Não é estranho que demorou mais de 1000 anos para eles observarem beleza feminina. Por que não cobiçaram Eva? Pois observaram a sua criação, e sem dúvida ela foi a mais linda de todas as mulheres. Será que temos de pensar que seu lar celestial lhe significava tão pouco, que o deixariam para serem sujeitos às limitações de uma terra amaldiçoada? A segunda ideia baseada neste trecho de Gênesis é que os gigantes eram o produto desta união de anjos com mulheres, e que eram a evidência deste relacionamento anormal. Dizem que o significado da palavra hebraica para gigante Nepilim apoia isto, pois dizem que quer dizer os que caíram. Mas conforme Gesenius, o significado mais provável é os que caem sobre. A maneira como os gigantes tratavam os mais fracos lhes deu esse nome.
É evidente, pelo trecho, que os gigantes estavam na terra antes dos valentes, e não eram o fruto do relacionamento imaginado. Gigantes apareceram nos dias de Israel, no deserto, e mais tarde nos dias de Davi. Será que temos que acreditar que houve várias quedas de anjos, e sempre que vemos alguém de estatura e físico enormes, temos que pensar que foi um anjo que o gerou? Mesmo na natureza ao nosso redor Deus controla, pois embora espécies diferentes podem ser cruzadas e reproduzir, como no caso da mula, termina aí, porque nenhuma mula pode se reproduzir. Assim, é estranho se anjos e mulheres podem se unir e produzir gigantes, pois lemos dos filhos dos gigantes. Tudo isto é tão absurdo que quase não merece uma tentativa de refutá-lo. Anjos pecaram e foram lançados da sua posição elevada. Sua humilhação seguiu o seu pecado, mas não foi a causa dele. Tem havido muita dificuldade em entender as várias posições ocupadas por Satanás e suas hostes. Lemos dele nos céus e com acesso a Deus. Apocalipse 12, verso 10, do seu andar como leão que ruge. 1 Pedro 5, verso 8, da sua queda do céu. Lucas 10, verso 18, da sua transformação em anjo de luz. 2 Coríntios 11, verso 14, dele amarrado no abismo e lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versos 2 e 10. Muita da confusão que surge destas várias afirmações é removida quando lembramos que Deus pode falar de eventos futuros como se fossem já realizados. Embora Satanás não é onipresente, ele tem agentes por toda parte, e o que é feito por estes é considerado a obra dele. É algo fascinantemente humana indagar sobre o invisível, e sobre assuntos dos quais pouco é revelado nas Escrituras. De uma coisa temos certeza, existem anjos bons e maus, que são espíritos e, portanto, não possuem corpos, apesar de poderem aparecer, às vezes, em forma corpórea. Embora sejam miríades e estão em contato com a Terra, não podem ser vistos nem tocados no seu estado normal. São de uma ordem mais elevada do que o homem, e todos saíram da mão de Deus, tão perfeitos quanto Adão. Alguns parecem ser mais elevados do que outros, pois lemos de Gabriel, que parece ter a incumbência de levar mensagens importantes, e do arcanjo Miguel, que é o capitão das hostes. Pela providência de Deus, seu Criador, foi-lhes designado um estado ou principado. Isto era na luz da sua presença, onde tinham o privilégio de servi-lo dia e noite. Eles, como os homens, não são máquinas, mas receberam uma vontade própria, e portanto são seres responsáveis. A pergunta que precisa ser respondida é: de onde veio Satanás e suas hostes de demônios? Certamente, ele não foi criado como enganador, mentiroso e assassino, nem foram seus seguidores criados impuros e ferozes. Está implícito em 1 Timóteo 3, verso 7 que o diabo caiu por causa do orgulho, e por isso foi condenado por Deus. Há algumas passagens no Velho Testamento que, embora descrevendo reis terrenos, parecem ir além deles e dar-nos uma descrição do seu mestre, o próprio Satanás. Da mesma forma que muito do que é dito de Davi descreve alguém maior do que ele, o Filho de Deus, Jesus Cristo, assim também o que é dito sobre estes monarcas ímpios vai além deles, e lança luz no assunto misterioso da queda de Satanás. Se tomarmos este ponto de vista, e muitos concordam com isto, segue-se que ele era Lúcifer, estrela da manhã, e que ele era dotado de grande sabedoria, esplendor e pompa. Não contente com a posição honrada que lhe foi designada, ele aspirava a sentar-se num trono e reinar sobre todas as outras estrelas. Sim, ele foi além disso, e buscou igualdade com o próprio Deus. Isaías 14, versos 11 a 14. Escrevendo acerca do rei de Tiro, o profeta nos diz que como se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus, me assento. Ezequiel 28, verso 2. Apesar destas palavras serem verdadeiras acerca dos homens mencionados, são apenas uma sombra da ambição que surgiu no coração do arqui-inimigo, e que o levou à destruição. E evidente que na sua rebelião ele era o líder de uma grande hoste, e que esses são os demônios frequentemente mencionados no Novo Testamento. Portanto, os filhos da luz foram lançados na escuridão e agora são conhecidos como principados, potestades e príncipes das trevas deste século, e hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6,
verso 12. Julgamos que estas hostes são os anjos caídos que estão constantemente ocupados no trabalho do seu senhor, Satanás, e que operam nos filhos da desobediência. O julgamento que seguiu o pecado dos anjos incluiu o seu lançamento no inferno, grego, Tártaros. 2 Pedro 2, verso 4, acorrentados na escuridão, e o seu juízo no dia futuro. O uso da palavra cadeias Almeida Revista e Corrigida dá a impressão de que seus movimentos são restritos, e portanto não podem ser os demônios sobre os quais lemos nos evangelhos, mas a essência do trecho é que estão restritos aos abismos de trevas, portanto, por onde vagueiam nunca podem escapar da escuridão. As palavras lançado no inferno grego, Tártaros, é um particípio no tempo aoristo e poderia ser traduzido os tartarizando, portanto é a sua condição e não o seu lugar de habitação que é mencionada. Antes da sua queda, estes anjos eram luzes brilhantes, mas agora são poderes das trevas. Se Satanás aparece como anjo de luz, ele precisa se transformar para assim fazer. 11 Cor. 11, 14. Qualquer que seja o mistério que envolve seu estado presente e suas ações, não há dúvida quanto ao seu futuro, pois serão julgados, provavelmente, no grande trono branco, e finalmente lançados no lago de fogo. Se alguns deles estão agora em maiores profundezas de desgraça do que seus semelhantes, no final todos estarão no mesmo lugar. Estão cientes da sentença passada sobre eles, e esperam, com terror, a sua execução. As palavras do Senhor: eu via Satanás como o raio cair do céu. Lucas 10, verso 18, dão a impressão de que Satanás já foi removido do céu, mas a sua expulsão, num sentido final, aguarda um dia futuro. Apocalipse 12, verso 9. Mas o trunfo dos 70 discípulos sobre os demônios era, aos olhos do Senhor, indicação da mesma. Pelo fato da Septuaginta traduzir os filhos de Deus como anjos em Gênesis 6, verso 2, e por causa da influência do livro apócrifo de Enoque, muitos autores acreditam que o pecado dos anjos mencionados aqui em 2 Pedro 2, verso 4 era sua cobiça por mulheres, e seu casamento com elas. Alguns vão além e dizem que foi do livro de Enoque que Judas tomou conhecimento da queda dos anjos. Se isto é verdade, então o pecado dos anjos, nestas duas passagens, foi subsequente à queda de Satanás. Uma coisa é certa: se Judas copiou de Enoque, ele definitivamente mudou algo, pois em Enoque os santos devem ser julgados, enquanto que em Judas os ímpios são os objetos do juízo. Como a maioria dos livros falsificados, há alguma verdade em Enoque, mas está misturada com o erro e é portanto mais enganoso. Não se sabe ao certo quando foi escrito, mas pode bem ser que foi baseado em Judas e escrito por um judeu que queria desacreditar o cristianismo. A filosofia grega dominante no início do cristianismo tinha penetrado profundamente na mente dos judeus, e produziu entre eles escritos que eram uma mistura de suas próprias crenças e falsidades pagas. Há várias razões para rejeitar essa interpretação de Gênesis 6. Uma leitura simples dos primeiros 2 versículos nos revela 2 fatos: a. o acréscimo na população da terra, e b. os casamentos que ocasionaram este acréscimo. As filhas do verso 1 devem ser as filhas do verso 2, e assim também os homens do verso 1 devem ser os filhos de Deus do verso 2. As filhas nascidas falam de geração natural, e filhos de Deus de criação divina. Que aqueles com tão nobre começo se tornaram tão corruptos é a surpresa deste trecho. Aqui, não diz diretamente que os gigantes eram resultado de casamentos mistos, nem lemos de mulheres gigantes. Portanto, se anjos eram os pais destes gigantes, toda a descendência deveria ser masculina. Alguns apoiam esta teoria, que anjos estão envolvidos, apoiam também o pensamento que outra queda de anjos ocorreu antes de Israel entrar em Canaã, que também produziu gigantes. Está claro, tanto em Pedro como em Judas, que somente uma, e não 3, ocasiões de pecado dos anjos é considerada. Se os anjos são propensos a cobiçar mulheres, como estes autores ensinam, não é estranho que nenhuma aproximação é sugerida, nas Escrituras, entre os muitos anjos que visitaram mulheres. É estranho também que Deus os enviasse em missões tão perigosas se esta fosse a sua fraqueza.
Como já foi dito, frequentemente, se eles assumiram corpos e cobiçaram mulheres, já tinham caído, e haviam deixado de ser anjos, que são espíritos. É interessante notar que Paulo fala de anjos eleitos 1 Timóteo 5:21, e assim fazendo indica que estes anjos estão conscientes de que sua preservação de cair é devido à graça predestinadora de Deus. Não haverá mais pecado entre os anjos, como não haverá possibilidade dos santos pecarem no céu. No céu, nem casarão, nem serão dados em casamento, porque seus corpos celestiais nunca reproduzirão, serão como os anjos de Deus.